Bom dia, pessoal. Como nós, sabemos, a Mesopotâmia, que é uma das civilizações antigas, ela se originou nas margens do rio Tigre. O Egito, que nós estávamos estudando anteriormente, também teve o seu início às margens do rio Nilo. E a China não é diferente, gente. A China iniciou também nas margens do Rio Amarelo, ou Rio Huanghu. Então, as primeiras aldeias chinesas, há 6.000 anos, iniciaram aí as margens do Rio Amarelo. A partir daí, essas aldeias se tornaram cidades e se formaram as dinastias. Mas o que é dinastia? Dinastia é uma forma de governo no qual o poder é hereditário, passa de pai para filho, e a dinastia é o nome da família. Na China houve várias dinastias. Eu vou falar de algumas que foram muito importantes para as mudanças que ocorreram na China. Nós temos primeiro a dinastia Shang, que essa dinastia ela foi responsável, pela criação dos sistemas de escrita da China. A China ela tem um sistema de escrita que se chama logogramas. Esses logogramas eles são um conjunto de traços que formam uma palavra. Não é que nem o nosso alfabeto, que é várias letras para formar uma palavra. Lá é vários traços que vão se formar uma palavra. Por se tratar de um sistema muito complexo de escrita, esses sistemas de escrita eram transmitidos somente para a nobreza e para a elite, ou seja, os camponeses, que eram a maioria da população, eles eram analfabetos, eles não aprendiam a ler e escrever. Então, essa dinastia foi muito responsável por essa parte do sistema de escrita. Também eram grandes guerreiros. A sociedade chinesa era organizada por hierarquia, tinha o imperador, depois em seguida vinha a nobreza e os camponeses, que era a maioria da população. Geralmente os camponeses, eles não tinham terras, A maioria das terras eram da nobreza. Eles arrendavam as terras e pagavam impostos e também plantavam para cuidar da nobreza, pagar a sua parte com serviços. Esses serviços eram através dos alimentos produzidos pela nobreza, também como serviços de criação de pontes, construção de pontes, construções públicas. Então os camponeses eles serviam ao governo chinês. Logo em seguida veio a dinastia Zhou. A dinastia Zhou, ela teve também uma grande importância no desenvolvimento da agricultura. Devido à invenção do arado, foi possível eles plantarem painço, arroz, trigo, amora, gengibre. Então, várias coisas foram possíveis ao desenvolvimento da agricultura. A dinastia Zhou, ela foi uma das mais longas, mas também foi por grandes conflitos devido à conquista de territórios, houve grandes conflitos, Após a dinastia Zhou, então nós temos aí a dinastia Qin, conhecida como Qin, mas devido ao imperador Xi, que vem a origem do nome China, porque ele foi o responsável por unificar o Estado chinês, O Estado chinês era constituído por vários reinos, A partir do imperador Shi Huangdi, ele conseguiu unificar esse território e se tornar o grande império chinês. Também este imperador foi responsável por padronizar o sistema de escrita, de medidas e de pesos na China, Ele também, devido às várias guerras, de conquistas,
Então ele resolveu proteger o seu território e construiu a Muralha da China, que ela tem 8.000 quilômetros de extensão. Acho que é uma das maiores muralhas do mundo, né? Então esse também foi o imperador que foi responsável pela criação do Exército de Terracota, né? O Exército de Terracota é muito famoso, é muito caro, né? E foi ele o responsável pela construção desses vários soldadinhos feitos a partir de argila cozida. Né? Aí nós tivemos por último aí a dinastia Han, né? Que ela foi responsável também por grandes mudanças na China, como por exemplo, o mandarim se tornou a língua oficial chinesa a partir da dinastia Han, né? A religião na China, ela teve várias pessoas que foram responsáveis por filosofia de vida, tá? Filosofia de vida, tivemos o Confúcio, né? Confúcio foi um grande filósofo que a base da sua doutrina era o altruísmo, a cortesia, a fidelidade e a busca da sabedoria, né? O confucionismo, ele foi muito seguido na China por muito tempo, né? Temos também o taoísmo, pelo filósofo Lao Tse, né? O taoísmo, ele ensinava o caminho divino através da meditação e do caminho natural. E também, através da dinastia Han, foi introduzido dentro da China o budismo, né? Que também é uma filosofia de vida, né? Então, a parte religiosa da China foi através dessas filosofias de vida, né? Confucionismo, taoísmo e budismo. A China também é responsável pela criação da pólvora, da bússola e do sismógrafo, tá? Tivemos aí muitas revoltas camponesas e também foi responsável pela Rota da Seda, que foi muito importante entre o comércio da China com o Ocidente e entre o Ocidente e o Oriente, a Rota da Seda. Após o budismo ser introduzido na China pela dinastia Han, também houve uma influência muito grande do budismo na literatura, na pintura e na escultura chinesa. E por hoje é isso, meus queridos. Espero que vocês anotem todas as dúvidas e façam um resumo do que vocês entenderam sobre a China. Um beijo, até a próxima!